A todos presentes, aos internautas que nos acompanham, boa noite. Que Jesus possa nos amparar neste momento. Aprendemos desde muito cedo que temos que evitar o sofrimento e ir em busca do prazer. Estabelecemos, então, duas dicotomias na nossa vida, ou pelo menos tomamos posturas extremistas em busca do prazer, e ninguém, obviamente, deseja sofrer. Se eu perguntasse aqui, quem gosta de sofrer, levante a mão, observaríamos que quase todos, unanimemente, não iriam concordar, ou pelo menos querer, desejar sofrer. De modo que todos nós procuramos e buscamos sempre a alegria, a felicidade. Inclusive, a mensagem da noite foi alegria cristã. Emmanuel sabiamente nos discorre e tem tudo a ver com o nosso tema da noite. Bom, o antídoto para o sofrimento seria a alegria, a felicidade, o prazer, enfim. E nós ficamos a estabelecer, ou pelo menos, muitas vezes não encontramos uma associação entre as duas coisas. O ser humano não vive apenas de dor, porque imagine se nós, todos os dias, passássemos por crises que, de repente, vêm à tona na nossa existência, aquelas crises que, de repente, não querem parar, são provações, expiações. Aliás, nós estamos e fazemos parte de um mundo de provas e expiações, por isso que ainda a dor predomina. Mas se todos os dias nós tivéssemos ou estivéssemos em estágios de crise existencial ou de crise de dor, de sofrimento, nós não suportaríamos. Por isso é que tem também o prazer, a alegria, a felicidade. E todos nós ansiamos pela felicidade, pela alegria. Mas ainda estamos estagiando aqui no planeta de provas e expiações. E aí, enfrentar, fugir ou congelar a dor? Como nós optamos? Somos espíritos nesse estágio evolutivo que habitamos o planeta Terra e temos que lidar ainda com a dor que faz parte deste planeta. E nós temos várias opções: enfrentar, fugir ou congelar a dor. Há os que enfrentam a dor, outros que fogem e outros que congelam. Parece congelar aquele sofrimento, se vitimizam e passam a sofrer continuamente. Então, pode ser superado a dor, o sofrimento? Como? De que modo a gente pode superar a dor? O próprio título da palestra, não é? Superando a dor. Já que eu escolhi assim, seria possível superar a dor ou não? Então, somos responsáveis pelo nosso sofrimento? Nós determinamos, ou seja, nós estamos fadados a determinados sofrimentos? Temos o livre-arbítrio de escolher ou não? Nós somos os artífices, os arquitetos das nossas dores, dos nossos sofrimentos, enfim. Existe um determinismo ou não? Ou será que Tim Maia estava certo na música quando ele diz que na vida a gente tem que entender que uns nascem para sofrer, enquanto outros riem? Bom, será que Tim Maia estaria correto ao afirmar isso? E aí? O que a doutrina espírita, como a doutrina espírita se posiciona diante dessas questões? Então, ao longo da nossa exposição, nós vamos tentar responder a alguns desses questionamentos com base no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra psicológica de Joana de Ângeles, Plenitude, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Então, no livro Plenitude, tem um capítulo só sobre o sofrimento e Joana de Ângeles vai apresentar o sofrimento segundo Buda, sob 3 formas diferentes. E uma dessas formas que ela coloca, ou segundo Buda, já citando o próprio Buda, Siddhartha Gautama, o próprio Buda,
ela vai colocar o sofrimento do sofrimento, que seria resultado das aflições que ele mesmo proporciona, ou seja, o nosso próprio desgaste celular, né? Da nossa organização celular. As doenças físicas, nós não podemos fugir das doenças físicas, né? Das doenças mentais, das nossas doenças, muitas vezes, que nós não temos um controle. De repente, recebemos um diagnóstico, não é, de uma doença grave. E, às vezes, a gente não tem um controle dessas doenças, que nos assomam a velhice. Não é? Então, o sofrimento do sofrimento, os cataclismas, os terremotos, os maremotos. Então, segundo Buda, existiria esse sofrimento do sofrimento que nós não poderíamos fugir, ou seja, estaríamos fadados a enfrentá-los, quer queiramos ou não. Então, faz parte da natureza e ainda faz parte aqui do nosso planeta. O sofrimento da impermanência das coisas terrenas seria desenvolvido ou seria acometido a partir do prazer desenfreado, da ilusão, da posse, da nossa posição social, da beleza física efêmera que nós, né, queremos ter, enfim. Então, existe uma impermanência nas coisas, obviamente, também esse tipo de sofrimento ainda faz parte aqui do nosso planeta e nós, muitas vezes, por querer um prazer desenfreado, não é, descontrolamos os nossos desejos e acabamos por optar por caminhos que nos levam, muitas vezes, às dores as mais diversas. E como também o sofrimento por condicionamento de uma educação incorreta. E aí, a gente pode também ter adquirido, a partir de uma convivência social não muito saudável, né, que nos levou a, de alguma forma, ter uma educação que nos levasse à produção do sofrimento. Portanto, existem as causas do sofrimento analisadas por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, precisamente, Bem-aventurados os aflitos. E lá Kardec vai analisar as causas do sofrimento e vai nos dizer que a causa do sofrimento pode ser tanto, né, nessa existência como em existências passadas. As causas do sofrimento, né, segundo Kardec, nas causas anteriores das aflições, ele vai nos dizer que há males que são estranhos à vontade do homem e parecem golpeá-lo por fatalidade. É neste caso quando a gente pensa que existe uma fatalidade e que até Tim Maia poderia estar certo quando diz que uns nascem para sofrer enquanto outros riem. Como se a pessoa já nascesse, né, fadada a determinado sofrimento, quando se tem causas em outras existências. Nós sabemos disso e todos nós, espíritas, temos o conhecimento dessas causas, da causa desses sofrimentos, gerados em existências passadas. Então, são males, muitas vezes, que estão como que determinados, nós poderíamos dizer assim, ou o homem teria que passar o que ele fez sofrer em existências passadas. Então, os acidentes, por exemplo, que nenhuma previdência pode evitar. Desastre de um avião, de repente uma pessoa deixa de viajar, enquanto outra, né, vai e simplesmente o avião cai e ela desencarna. Então, esses acidentes que nenhuma providência pode evitar, né, ocorrem. Os reveses da fortuna, muitas vezes as pessoas estão, né, são grandes empresários e não, de repente, tem uma queda, uma provação ou uma expiação para ele, né? E um familiar nosso passou por isso, era um empresário ou empresária, e, de repente, foi a ruína. Né? E nós tivemos informações
através da mediúnica, que em vidas passadas, não é, esta pessoa havia lesado o seu esposo e, por isso mesmo, ela teria que passar a provação, a expiação, não é, de uma queda nas finanças, por ter lesado, não é, o esposo em vidas passadas. Então, nós dizíamos na época, às vezes a gente não acredita, não é? Até mesmo faz alguns comentários, existe esse passado, você deve ter feito isso, mas aí o comentário, de repente, ocorre o que você comentou, não é? Como assim, a gente às vezes não dá credibilidade a uma comunicação numa mediúnica, que de repente, não é, foi nos esclarecido que antes de ocorrer o fato, foi uma previsão, né, antes de ocorrer o fato, que a pessoa iria à ruína financeira. E, efetivamente, tinha causas, não é, em vidas passadas. Então, os acidentes, não é, por exemplo, que nenhuma previdência pode se evitar, os reveses da fortuna, os flagelos naturais, as doenças de nascenças, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, que, de repente, não é, nós não podemos evitar, como também a perda de entes queridos. Às vezes, nós temos o quê? Crianças que desencarnam em tenra idade ou jovens. Foi o caso, né, da perda do filho da atriz Nair Belo, que na década de 70, ela passa por uma enorme dor dessa perda, que é uma das dores, né, lancinantes para uma mãe, a perda de um filho. E ela não entende, o filho dela, ainda jovem, desencarna num acidente de automóvel e, na verdade, ela não sabia como, ao certo, as causas do acidente, porque ele estava estranho ultimamente e tinha abandonado o curso de graduação, havia terminado um relacionamento com a sua namorada, estava meio estranho. Então, ela aventou a hipótese de ele ter cometido o suicídio. E, então, procurou Chico Xavier em Uberaba, porque ela estava ainda com uma dor muito grande, e a dor também da incerteza de o filho ter cometido ou não o suicídio. Então, ela vai em busca de Chico Xavier para esclarecer, enfim, em busca de algo que viesse a diminuir aquela dor que era muito forte para ela, a dor da perda de um filho. Então, Chico Xavier recebe a mensagem do filho e, na carta, não é, ele esclarece, dando detalhes, e é isso que faz com que, na época, Nair Belo, católica, comece a estudar o espiritismo, a se interessar pelo espiritismo, porque havia na carta detalhes de nomes de parentes que sequer Chico conhecia, não sabia da vida anterior, não teria como ele saber, porque era de tio, de avô, enfim. E ele dava detalhes e ele explicava para a mãe que ela ficasse despreocupada, porque ele não foi intenção, ele não estava com a intenção de suicidar-se. Realmente a estrada estava molhada e ele, numa curva, não teve como controlar o carro e houve o acidente e foi fatal. Mas que ele estava aprendendo agora a ressignificar a vida, porque realmente ele havia desencarnado no momento difícil da vida, de dor, mas que ele estava se refazendo no plano espiritual. Aquela carta foi um refrigério para a alma da mãe, né, da atriz Nair Belo. Ela, naquele momento, pôde ter a certeza da imortalidade da alma e pôde, então, adentrar ou começar a estudar as causas atuais e anteriores das aflições, e ela pôde, então, entender que os sofrimentos produzidos por essas causas anteriores são sempre uma consequência natural,
né, da nossa própria falta que cometemos no passado. Isso quer dizer, portanto, né, que existe uma justiça divina, não existe de forma nenhuma castigo, enquanto tem uns que sofrem e outros estão aí na boa. As diferenças sociais, emocionais, espirituais têm uma explicação na visão espírita e todos nós sabemos disso. De modo que não se deve crer, obviamente, que todo sofrimento, porque se passa neste mundo, é necessariamente um indício de uma determinada falta. Não é? Nós sabemos que há os mártires, os heróis, que escolhem por provação, né? O espírito pode escolher por provação passar por determinados sofrimentos, e não necessariamente ser uma falta cometida no passado. Porque aí nós poderíamos pensar, e Chico Xavier, por que sofreu tanto na fase, não é, infantil, da infância? Ele sofreu demais, não é? E nós poderíamos então perguntar, será que foram, né, faltas cometidas por ele? Então, mas há, não é, sofrimentos que os espíritos, os heróis, escolhem para demonstrar, ou para ser exemplo para nós outros. Então, existem também as causas atuais das aflições, que os muitos sofrimentos são consequência do nosso caráter, do nosso modo de proceder. Assim analisa Kardec ainda neste capítulo. Ele vai nos dizer, então, que as causas atuais podem ser produzidas, né, pela nossa culpa, pela nossa imprevidência, pelo nosso orgulho, ambição, o egoísmo, a vaidade, a falta de limite dos nossos desejos. Então, se nós sempre queremos realizar os nossos desejos e, para isso, nós não medimos esforços e fazemos ou procedemos de modo equivocado, isso produz a culpa e, obviamente, gera sofrimento. Um sofrimento que leva ou pode levar, né, por muito tempo, inclusive, para outras existências. Então, Kardec expõe ainda as causas atuais do sofrimento, que se deve à educação dada pelos pais. Os pais, muitas vezes imprevidentes, eles são, né, geram filhos que, na verdade, né, por não terem sido bem orientados desde a fase infantil, eles vão o quê? Apresentar mais tendências e, por fraqueza, claro, deles mesmos ou indiferença. Então, uma educação que foi mal conduzida, ela pode gerar sofrimento mais adiante no indivíduo. São os casos, né, mais variados da violência doméstica, né, da indiferença dos pais para com os filhos, que podem gerar traumas os mais diversos quando adulto, gerar adultos egoístas e produzir diversos sofrimentos. Então, o homem, né, é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios, neste caso. Nem sempre, portanto, há causas em vidas passadas, e nós somos os autores dos nossos sofrimentos pela nossa imprevidência, pelas nossas escolhas equivocadas, por tudo aquilo que nós ainda imbuídos de sentimentos ou emoções exageradas, que podem nos levar a caminhos tortuosos pela vida e produzir os diversos sofrimentos. Portanto, não podemos acusar a má sorte, não podemos acusar o outro, não podemos acusar a providência divina do nosso sofrimento. Porque muitas vezes, quando nós não conseguimos realizar aquilo que nós projetamos para a nossa vida, nós já começamos a querer encontrar um culpado que seja o outro, que seja a Deus, enfim, a má sorte. Quando, na verdade, somos nós mesmos os artífices, os produtores dos nossos infortúnios. E aí,
a falta de oportunidade não há, né? A má estrela também não há. Na verdade, essa má estrela é resultado da nossa própria incúria, da nossa imprevidência. Então, não podemos negar o nosso livre-arbítrio, a capacidade que nós temos de consciência, no estágio em que já estamos, e das escolhas que nós fazemos e que geram os diversos sofrimentos. E aí nós poderíamos listar vários que nós mesmos produzimos, tanto em relação a nossa saúde, quando exageramos na alimentação, quando não temos uma alimentação regrada, quando exageramos, por exemplo, na sexualidade e de forma desregrada nós nos relacionamos de forma descartável com várias pessoas e produzimos, por um processo de fuga, o sofrimento que nos deixa cada vez mais solitários, não é? Nós podemos ainda citar, não é, o sofrimento causado pelo exagero que nós fazemos do uso, não é, desenfreado dos vícios ou das diversas drogas, do alcoolismo. Enfim, se nós fôssemos listar aqui, nós não terminaríamos como nós podemos causar sofrimento a nós mesmos e ao outro também. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 933, Kardec já perguntava: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também será de seus sofrimentos morais? E os Espíritos respondem: mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja e o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Então, está aqui comprovado que somos nós, não é? Mais ainda, ou seja, os responsáveis pelos sofrimentos, não é? Porque há sofrimentos materiais que independem da nossa vontade, mas os das paixões, os produzidos pelo orgulho, não é? Pela a nossa ansiedade, pela nossa avareza, são, na verdade, resultado da nossa inveja, né, de todas as nossas paixões, que vão gerar essas torturas, ou as diversas torturas da alma. Então, toda vez que o nosso desejo exorbita, ou seja, ele passa da medida, e nós não sabemos essa medida certa de como administrar esse desejo, em razão de tornar-se uma emoção perturbadora muito forte para o nosso espírito, nós vamos produzir o sofrimento. E nos lembramos, né, do caso de Messalina, que após uma noite de orgia e desejos, foi interrogada por Cláudio ao amanhecer. E ele perguntou: estás satisfeita? Ela disse: não, cansada. Então, quando nós exorbitamos ou adentramos para a zona dos prazeres desenfreados ou não controlados dos desejos, nós não nos satisfazemos de forma alguma. Nós não ficamos plenos, porque o que dá plenificação ao espírito é a consciência reta, é quando ele está sob a administração de um sentimento maior, regido por um sentimento maior do amor, do equilíbrio, e para isso ele precisa do autodescobrimento para saber a medida correta de como deve agir, de como, não é, deve administrar os seus desejos. Então, a frustração é esperada quando nós buscamos apenas os prazeres. Quando o maior aprendizado que podemos adquirir vai ser o quê? Transcender os prazeres para saber administrar a dor. Então, segundo Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai ter uma visão otimista da dor, que muitas vezes nós não temos, porque nós classificamos, nós queremos fugir, nós
queremos abdicar da nossa vida, retirá-la da nossa vida como um elemento que não nos vai fazer bem. E a dor, não é? Quando se sabe sofrer, o sofrimento, quando se sabe lidar com ela, é proveitoso. E Leon Denis vai nos dizer, não é, que o coração que sofre não é desgraçado, mas sim venturoso, porque renasce para as auroras da perfeição, marcha para o destino glorioso, para a comunhão com o Criador onipotente. Então, a dor é um elemento reparador. Ela é a nossa educadora maior, ainda para espíritos no estágio em que nós nos encontramos, né? Porque é preciso saber que a alternativa do homem de hoje, claro, e de todos os tempos, conforme nos diz Huberto Holden, não é sofrer ou não sofrer, mas saber sofrer. E tem um item no Evangelho segundo o Espiritismo que se intitula O Bem e o Mal Sofrer. Então, nós podemos até sofrer, sim, sofrer muito, mas não saber aproveitar o sofrimento. Então, ele não vai servir de muita coisa. Quando nos queixamos, quando não aproveitamos aquele sofrimento para um aprendizado, né, dos nossos espíritos, então, muitas vezes, nós ou rejeitamos, fugimos, ou não enfrentamos para superar a dor, e muitas vezes a rejeitamos. Então, nesse momento, quando nos queixamos da dor, quando estamos passando por grandes dores, né? Não é uma pequena dorzinha, não. É aquela dor que vem de perdas profundas. Perdas, por exemplo, de uma separação. Aliás, se diz que a dor da separação é muito mais forte do que a dor da morte, a dor do desencarne de um ente querido. É uma dor profunda que aqueles que atravessam, muitas vezes só sabem, não é, quando realmente passa. Porque ouvir o outro que está passando por aquele problema, não é, não tem uma dimensão do que se passa. É quando, não é, se está passando. Então, a gazela, como diz Emmanuel, né, através de Franciscano Xavier, a gazela desperta com um raio de sol. Mas a pedra só com a dinamite. Então, muitas vezes, nós somos pedra e precisamos despertar, não é? Despertar para a vida através do sofrimento. Ela, a grande educadora. Na verdade, somos nós que optamos, se nós somos os arquitetos da nossa existência ou das nossas existências, a partir do momento em que nós escolhemos, fazemos escolhas, geramos ou não o sofrimento. Então, Emmanuel também, através de Francisco Cândido Xavier, no livro Material de Construção, vai nos dizer o seguinte, que a dor é considerada, como é que ele vai definir? Eu achei interessante como Emmanuel define a dor. Ele vai nos dizer o seguinte, que a dor é um convite que a vida nos faz para que marquemos uma entrevista urgente com Deus. Então, se a dor, portanto, nós a entendermos como este convite para marcarmos com urgência uma entrevista com Deus, então nós estamos indo no caminho certo para superar a dor. Nós estamos falando em superação da dor, é preciso então compreender que caminho tomar. O caminho que nos leva a Deus. Então, a primeira coisa é, alô? Liga. Marca uma entrevista com Deus para começar, então, a fazer um atendimento fraterno bem pessoal, né? Um atendimento fraterno intransferível com aquele que nunca falha, que nos dá o exemplo maior. Então, marquemos esta entrevista com o chefe dos chefes, Deus. Marquemos essa entrevista e que possamos, então, né, fazer uma catarse, uma verdadeira catarse daquilo que nos aflige tanto, daquilo que nos causa dor profunda e que muitas vezes o outro que está ali não está em condições de entender.
não é menosprezando o outro, é porque, às vezes, a gente tem que procurar alguém que está acima da capacidade de compreensão do que estamos atravessando. E, muitas vezes, as pessoas estão num julgamento, num momento, às vezes, ou num estágio em que criticam tanto que a gente é preferível ou não procurar, ou procurar alguém, né, que você possa confiar, ou então essa entrevista com Deus, que está lá. E às vezes a gente esquece que nós somos filhos de Deus e que nós temos Ele a todo momento. Nós não estamos desamparados. Então, o momento que nós temos esse princípio, que inclusive é um dos princípios primeiros para a superação da dor, que é um princípio, não é de religião, é religiosidade, é a fé em um Deus supremo, em um Pai que não nos desampara. Então, marquemos essa entrevista com Deus, com urgência. E aí, se não existe um determinismo, se nós temos o livre-arbítrio e nós somos arquitetos do próprio destino do agora, sim. Porque o que nos acontece agora é resultado do passado que nós não podemos remediar, conforme nos diz Joana de Ângeles. Mas o que irá acontecer depende do que realizes a partir de hoje. Está lá no livrinho, né, de bolso que todos nós carregamos, que é o Vida Feliz. Né? Então, se é resultado, aquilo que nos acontece é resultado do passado que não podemos remediar, ou seja, não podemos alterar, mas o que irá nos acontecer vai depender das nossas ações atuais, depender das nossas realizações, das nossas decisões atuais para mudar o nosso destino. Portanto, não existe, né, dor determinada ou fatalismo nesse sentido, como também não estamos ao bel prazer, né? Que a partir do que nós realizarmos ou fizermos hoje, teremos, né, qualquer coisa ou acontecer, porque Deus não joga dados com o universo, nós não estamos desamparados. Então, como nos diz Joana de Ângeles no livro Plenitude, ela vai nos dizer que o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor de seu destino que elabora através, aí ela coloca, do determinismo e do livre-arbítrio. Então, há as duas coisas. Há coisas que nós não podemos fugir, vai nos acontecer mesmo. E há coisas que nós podemos alterar. E há coisas que estavam programadas e não acontecem porque nós mudamos tanto o nosso modo de agir que, de repente, a gente altera toda a trajetória e, de repente, não temos que passar por certas dores. Portanto, é preciso, então, ver como reagimos ao sofrimento. Não é? Cada pessoa tem um grau, uma variedade, não é, em processar os eventos ocorridos durante a vida e as emoções básicas. Há pessoas que são mais frágeis. Isso tem a ver com todo o processo de vivência, né, em outras existências e nessa, da educação desta existência. Então, há pessoas que parecem ser mais resilientes para o sofrimento. E outras, não é, parece que não suportam a menor dor. Inclusive, nossos filhos, a gente notam isso, né? Desde criança. Aqueles que caem e choram, param de chorar. E aqueles que caem, né, são tão tranquilos, né? Às vezes estão lá sangrando. Eu me lembro que o meu filho uma vez caiu, se cortou, era sangrando, e eu olhava assim. Eu estava mais desesperada e ele sorrindo, rindo, e eu, né, desesperada. Então, é a capacidade. Uns têm mais capacidade para o sofrimento, para enfrentar o sofrimento, enquanto outros não têm essa capacidade, não é? Então, isso a gente vai notando desde criança, quem está mais preparado para enfrentar a dor, não é? Quem está mais preparado para enfrentar a dor? De que modo vai se enfrentar essa dor? Gritando, sendo rebelde, eu não quero aceitar essa dor, né? Chora, berra, esperneia. Mas, às vezes, não adianta, piora até a situação. Enquanto outros são mais tranquilos, mais serenos, e, de repente, ao se acalmarem, né, vão conseguindo reverter o quadro. Então, é isso. Muitas vítimas
né, de agentes estressores, procuram apoio, claro, em algum profissional, né, então, em terapeuta. Outros vão enfatizar o silêncio, o isolamento, ou se sentirem vítimas. Então, cada um tem uma reação diferente diante do sofrimento. E aí, nos lembramos de um ator, para ilustrar essa questão de como nós enfrentamos o sofrimento, né? E nos chamou a atenção de um ator, o Keanu Reeves, né? Que ficou muito conhecido em todo o mundo, né? Por seus diversos papéis de filmes importantes, como Matrix, Constantine, Velocidade Máxima. E, assim, eu não sabia, né, da intimidade desse ator e procurei investigar, que apesar de todo o sucesso de sua vida, né, ser bem diferente das outras, ele é bem diferente das outras estrelas de Hollywood, né, ele teve uma vida sofrida, né, ele veio de uma família muito problemática, né, ele, quando tinha apenas 12 anos de idade, seu pai foi preso. A sua mãe, para conseguir pagar as contas, ela se tornou stripper. E aí, durante a juventude, ele viu sua namorada morrer em um acidente de carro, pouco antes, né, que eles haviam se casado. E, antes disso, ele também havia perdido um filho, que a namorada, né, estava grávida, e já depois de vários meses, a criança já estava morta, nasceu morta. Então, ele teve, assim, uma vida muito sofrida, né? Antes disso, ele perdeu o filho, né? E todas essas experiências o transformaram em um artista diferente. Por que diferente, né? Ao contrário de todas as estrelas do cinema, o que ele fez? Ele não escolheu viver em nenhuma mansão, né? Ele poderia ser um revoltado, um drogado, né, por ter tido várias perdas na vida. Inclusive, ele resolveu não se relacionar sério com mais ninguém. Foi uma perda profunda, né, da sua namorada, sua esposa, enfim, estava para se casar. E, depois de adulto, ainda ele teve que enfrentar outros problemas, outros sofrimentos, né? Seu melhor amigo morreu, não é? De overdose. Logo em seguida, o seu pai foi preso novamente, né? E sua irmã foi diagnosticada com leucemia. Então, veja, ele tinha um quadro, né, para ser um revoltado da vida, não é? Enfim, ser egoísta, assumir uma atitude de rebelde, enfim. O que ele fez, então? Com essa doença da irmã, não é, de leucemia, ele doou 70%, vocês sabem o que são 70% de tudo que ele ganhou com Matrix. Então, ele ganhou muito dinheiro com esse filme Matrix e ele doou 70% para hospitais que tratam essa doença, a doença da leucemia. E é muito normal vê-lo andando, né, de metrô pela cidade de Nova York. Ele normalmente vai de metrô, ele vive num apartamento pequeno, em que ele não quer viver numa mansão como outras estrelas de Hollywood. E ele, em seus aniversários, por exemplo, ele prefere ficar sozinho, vai comemorar, compra um bolo e senta-se em um banco para comer. E os fãs, quando passam, ele oferece uma fatia do bolo. Então, vocês imaginam, né? Cada vez que um fã o procurava, ele dava uma fatia do pedaço de bolo. Ele não sai, com seguranças, ele, portanto, não usa roupas caras. Ele escolheu viver na simplicidade. Então, diante de tudo que ele passou, de sofrimento, ele poderia ser um revoltado, desistir de viver, enfim, ser um drogado. Mas não, ele resolveu investir em algo que trouxesse alegria de viver.
que é ver o outro. É procurar ver o outro, enxergar a dor do outro. E perguntaram para ele, certa vez, se ele era triste. Ele simplesmente respondeu: você precisa ser feliz para viver. Eu não. Então, ele teria tido motivos para ser alegre, né, com a mulher, com o pai, com o amigo, mas ele encontrou o meio de superar essa dor. No trabalho, não é? Atuando de forma, né, competente nos filmes que faz. E aí, ao contrário, né, ele escreve um livro chamado Ode à Felicidade, mas esse livro, na verdade, o título, a tradução é livre, né, Ode à Felicidade, mas, na verdade, ele não vai tratar de como conquistar a felicidade, não é? Ele vai mesclar poesias e imagens nesse livro e vai, não é, dizer que esse título sugere, não se trata de um guia para encontrar a vida perfeita, não é? Mas ele vai tentar chegar a descrever, como ele mesmo escreve, né, que chega de procurar a felicidade, porque ele não vai em busca da felicidade fora, mas dentro de si. Então, essa é uma obra que, de certa forma, vai encorajar a todos nós a seguir em frente diante das nossas diversas dores. Porque se este ator, ele conseguiu, de alguma forma, superar, não é, essas diversas perdas da vida, e nós, espíritas que temos conhecimento, como é que nós estamos reagindo diante das perdas da vida? Quer dizer, o ator nos convida, ou convida o leitor a aceitar, de uma vez por todas, ao quê? A ressignificar as próprias dores. É ressignificando as próprias dores, ou seja, dando outro sentido para elas, que nós conseguiremos superar. Então, o nosso questionamento inicial, como superar a dor, através desse caso, nós gostaríamos, então, que todos nós refletíssemos como superar a dor, investindo na caridade, no bem, na prática do bem, do amor ao próximo. Então, a nossa vida, só um instantinho. A nossa vida apresenta ciclos. E ela dá voltas e ela apresenta esses ciclos que precisamos entender. E como enfrentá-los é a um só tempo, ou ao mesmo tempo, não é? Sabedoria e coragem. A sabedoria para saber discernir como agir, e coragem, essa força maior para enfrentar a dor e não nos perdermos no processo de vitimização, achando que somos, não é, fadados ou estamos fadados à infelicidade. No final de tudo, nós vamos perceber o quê? Que a mudança é necessária. A mudança do modo como enxergamos as coisas. E como conseguir continuar caminhando, porque há perdas realmente que nós, né, ficamos fragilizados, não temos coragem para suportar, não temos forças para continuar vivendo como se dependêssemos de algo para viver a mais. E aí, talvez o segredo esteja onde? O segredo esteja no próprio caminhar. Como nós vamos caminhar. E aí nós vamos ter que dar um passo de cada vez, porque há dores que nós não vamos de uma hora para outra sair do estágio, não é, de tristeza maior para o de alegria. Não é assim de um salto. Então é de um passo a passo, sem pressa, mas sem preguiça, mas ao mesmo tempo sem ansiedade, não é, pelo futuro, mas sem angústia pelo que nos aconteceu no passado. Ou seja, andando, vivendo. E o tempo nos ajudará a superar as dores da vida. Então,
Primeiro, para superar o sofrimento, precisamos criar novos objetivos da vida, né? Mas quem sofre, né, sempre tem que procurar, pelo menos viajar, né, viajar, razão para viver. Ver na vida algum motivo para sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Veja que neste caso, Tim Maia acertou, né? Então é isso, mudar o objetivo. É isso que nos diz Joana de Ângeles, né? Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Então o sonho é que nos impulsiona para viver, para ter um objetivo ou traçar novos objetivos da vida. Porque às vezes um ciclo, como nos diz Leonardo Machado, psiquiatra e expositor espírita aqui de Recife, que inclusive vem para o MIEP, ele vai nos dizer exatamente isso, né? Que é preciso mudar de ciclo de vida. Às vezes a gente não quer sair de um ciclo que está fadado ao sofrimento. Às vezes o que é errado, ou que aparentemente parece errado, não é errado, é o certo, é a ação certa para que você mude um novo ciclo de vida. Mas por medo, nós não tomamos a atitude necessária. Então há coisas que precisam ser mudadas, né? Para isso é que existem as tempestades, os grandes cataclismos, depois que ocorrem, eles produzem as benesses. Então, na nossa vida, existem determinados acontecimentos que vêm para nos fazer refletir, nos fazer para um pouquinho, né? Você precisa refletir no que você estava, como estava agindo, né? É apenas um convite, como diz, né? Essa dor que veio e vai alertar, dizer, olha, o modo como você estava agindo não está correto, não está adequado, muda e toma um novo rumo na tua vida, para que um novo ciclo se inicie. Então, Leonardo Machado vai colocar isso, de que dando um passo por vez, andando, vivendo e sempre tendo essas, né, esse outro objetivo na vida, um sonho para acalentar. Como também aprender a perdoar. Se nós não aprendermos a perdoar, ou seja, nós vamos produzir mais sofrimento. Ou seja, não responder à dor provocando outra. Ora, se somos atingidos por alguém, nós provocamos a dor no outro, nós realimentamos ou retroalimentamos um ciclo de sofrimento. Então, ser solidário, praticar o bem, ter confiança e fé no futuro. Então, é isso que nos propõem os espíritos para superarmos a dor. Então, nem todo sofrimento, portanto, tem um caráter reparador. E lembrarmos sempre de Jesus quando diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se nós tivermos com Jesus, o nosso fardo, né, o nosso jugo vai ser suave e o nosso fardo vai ser leve. É uma escolha que fazemos, caminhar com Jesus ou não. Caminhar sempre devagar, mas sempre, e com Ele. Porque Jesus vai nos colocar como antídotos para todas as causas do sofrimento, o amor e a caridade. Por isso que o ator, né, Keanu Reeves, conseguiu, de alguma forma, superar as dores profundas, as perdas profundas que ele teve que enfrentar nessa existência. Assim como todos nós, que muitas vezes, se fôssemos relatar, cada um de nós teria aqui sofrimentos mais diversos que atravessaram nessa existência. Então, todos nós sofremos. Agora, como sofrer? Eis a questão. Saber sofrer também é outra questão. E nos lembrarmos, né, de que encontrar um sentido positivo em todo o nosso sofrer, sorrir e viver, como propunha o pai da logoterapia, Viktor Frankl. Ele que enfrentou também os diversos sofrimentos, não é? Na época do nazismo, a perda também da família, e ele soube superar esses momentos de perdas, que às vezes são irreparáveis, porque os nossos entes queridos, eles, né, permanecem conosco e nos fazem sofrer muito quando estão distantes
não é? E nós precisamos ter essa visão, claro que a doutrina espírita nos coloca uma visão mais sistêmica, que nós nunca nos separamos daqueles que amamos, mesmo distantes, mesmo que ainda não tenhamos, não é, a oportunidade de estarmos com eles, eles permanecem conosco, em vibração, em sintonia, né? Se partiram para uma outra dimensão, também continuam conosco. E apenas toda dor representa, portanto, para nós um sinal de que algo não está bem conosco, nem está bem, muitas vezes, com o outro. É um sinal de alerta para todos nós. Que Jesus nos ampare. E para terminarmos, vamos ler umas pequenas palavras que nós escrevemos sobre a dor, intitulada Por que eu sofri? A dor lancinante explode no meu ser, parece não querer escutar o meu grito tão sofrido, rito íncito no trânsito da vida humana. Às vezes parece desumana e adentra a minha porta sorrateira e demora um tanto de hora que parece não ir embora. Sinto desmoronar o ar que me contagia e carrega a minha alegria. Outras vezes, sem consciência, sou o arquiteto da tua chegada e mesmo cansada, torno-me fadada à tua morada. Desagrada a granada que me reduz ao nada, que aniquilou e levou-me ao abismo da loucura. Tudo parece sem cura na estrada escura da minha incúria. Perguntas insistem em me devorar sem nada explicar. Após tanto meditar, chego à consciência e desagrego do meu ego o desequilíbrio do meu querer que causava o sofrer do meu ser. E o saber das leis divinas ensina-me que posso mudar a sina que me domina. Que Deus nos ampare, que assim seja.